bem-vindos. É bom a gente encontrar-se, sentirmos igreja, unidos pelo Espírito do Senhor, rezar juntos, sentimos a força da presença do Senhor no meio de nós, que nos ilumina, que nos liberta, que serena o nosso coração e o nosso espírito e que nos fala. O tema da Assembleia, como lemos aqui atrás, só adoro o Senhor meu Deus, porque Ele é o Deus vivo. Para reconhecer o Senhor como nosso Deus, como Deus vivo e adorá-lo, é preciso a fé. É preciso antes tê-lo encontrado. É preciso uma fé viva, luminosa, forte, para descobrir o seu rosto em Jesus e para o seguirem, resistindo à tentação da idolatria. Para reconhecer o Senhor, nosso Deus, como Deus vivo e adorá-lo, é preciso purificar a fé, purificar o coração e até purificar a linguagem. Diz a Escritura que a língua fala do que o coração está cheio. Tornou-se vulgar e entrou na linguagem corrente e ouvimos frequentemente dizer, mesmo a pessoas cristãs, eu adoro, eu adoro, eu adoro, referindo-se a coisas, referindo-se a pessoas e até referindo-se a animais. Se de facto as coisas e as pessoas que adoramos preenchem o nosso coração, então que lugar há nele para Deus? Recentemente, numa visita pastoral, eu encontrei-me com os meninos da catequese, maioritariamente africanos, numa paróquia ali atrás do aeroporto. Conversei com eles, eles conversaram comigo, e um deles, 8 anitos, chamado Bruno, africano, levantou o dedo para me fazer uma pergunta. Anda cá. Aproximou-se do microfone. Então diz lá, Bruno, o que é que me queres perguntar? Olha, ó Bispo, o que é que te enche o coração? Esta é uma pergunta que me badala muito cá dentro, não? Há coisas que a gente esquece, Esta está-me sempre muito presente. E eu fiquei assim surpreendido com esta pergunta. E depois disse-lhe, olha Bruno, o que me enche o coração tem de ser o amor de Deus, é o amor de Deus. Porque se não for o amor de Deus, tem de ser muita tralha. Tu sabes o que é tralha? Sei, é lixo, não? Ora bem, ou Deus e o seu amor enchem o nosso coração, ou então temos de arranjar muita tralha. É isso que acontece depois na vida concreta de muitas pessoas. Compras e mais compras, coisas e mais coisas, sacias um desejo, nasce outro mais forte e outro mais forte, e andas assim. E o problema é quando nós nos tornamos dependentes destes desejos e destas coisas, destas pessoas e destes sabores. A idolatria insinua-se no nosso coração e facilmente se apodera dele se nós não estamos atentos, se não vigiamos, se Deus não ocupa verdadeiramente o primeiro lugar na nossa vida. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente. Deus deve ocupar o primeiro lugar no nosso coração. E se Ele o ocupa, Ele preenche-o. E a partir daí, dele, com um amor humano permeado do amor divino, nós amamos as pessoas e lidamos com as coisas. O reconhecimento de Deus como Deus vivo, como Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, e não como nós o imaginamos. Um Deus à nossa medida, um Deus ao nosso serviço. Isto exige de nós um caminho de conversão contínua. Por isso, propus-me
refletir convosco sobre a fé e a conversão, como caminho para o reconhecimento de Deus como único, a quem nós devemos amar, a quem nós devemos adorar. Partamos da clarificação destas duas palavras, destes dois termos, primeiro da fé e depois da conversão. Comecemos pela palavra fé, procurando em primeiro lugar responder à pergunta: o que é fé? De que falamos quando dizemos ter fé ou não ter fé? Em que consiste a fé? E convém ter presente que a fé não é uma realidade adquirida para sempre, mas é um caminho. É um caminho que tem início no batismo e um caminho que dura toda a vida. Como recorda o Santo Padre Bento XVI na Carta Apostólica Porta da Fé. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos cristãos da comunidade de Corinto, dá-lhes uma pergunta e ao mesmo tempo dá-lhes uma resposta, e nessa resposta um critério para eles discernirem em que consiste a fé. Diz-lhes: examinai-vos a vós mesmos, a ver se estáis na fé, pondo-vos à prova, ou não reconhecereis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que sejais reprovados no exame. 2 Coríntios 13:5. Nesta passagem de São Paulo, a fé aparece como uma realidade que deve ser posta à prova. E aqui, a prova da fé consiste num exercício espiritual exigido ao próprio crente, num exame de consciência, à luz da Palavra de Deus. A Palavra de Deus que discerne os sentimentos e as intenções do coração e que põe a descoberto tudo o que há no coração. A fé leva ao reconhecimento da presença de Cristo na nossa própria vida. A fé é, antes de mais, um ato que tem a ver com a vida, que ilumina a vida, que suscita confiança na vida e que permite viver. A fé, do ponto de vista humano, é a confiança. E nós sabemos que não se vive sem confiança, sem acreditarmos nos outros, sem o abandono ou um tu, por exemplo, no matrimónio. A confiança é a matriz da vida. Sem a fé não há comunidade, não há amizade, nem amor na vida conjugal, nem na vida comunitária, nem na comunidade cristã. A fé é a adesão concreta a uma pessoa, a crer naquilo que o outro diz, que o outro propõe e que o outro sustenta. A fé é o espaço de gratuidade que dá fundamento sólido ao nosso viver. Quando acontece faltar a confiança, uma relação fracassa e morre. Por isso, do ponto de vista humano, a fé é confiança, mas é também entrega, é também fidelidade. Quando falamos de fé cristã, nós temos como referência a pessoa e a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, sua encarnação, morte e ressurreição e glorificação. Nosso Senhor Jesus Cristo é o centro da fé cristã. A fé é a adesão pessoal à pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo e configura-se como um ato de liberdade e de amor que nos envolve, que envolve a integralidade
e que abrange toda a nossa vida. A fé é uma opção livre por Cristo e pelo seu Evangelho. Horizonte e sentido último da nossa existência. Pode acontecer que nós tenhamos recebido quase passivamente a fé através do ambiente familiar. Pode acontecer que, por tradição, nós tenhamos dado o nosso assentimento às palavras da liturgia e da Igreja. Mas terá de haver um momento em que nós teremos de experimentar a verdade de tudo o que recebemos e fazê-lo nosso. A profissão de fé no sacramento do Crisma representa um momento em que se assume de um modo livre, consciente, pessoal, a fé do batismo, realizado em criança, professada pelos pais, pelos padrinhos e pela comunidade presente no ato. Indo à Bíblia, acontece com os pastores de Belém, que, tendo ouvido o anúncio do Salvador, nascido na cidade de Belém, foram ver o menino. E então anunciaram o que lhes tinham dito e o que tinham visto acerca dele. Também nós ouvimos o anúncio e aderimos a esse anúncio que de algum modo começou por nos alcançar. E depois nós fomos descobrindo a verdade de tudo aquilo que professamos. E esta experiência não acrescenta nada ao anúncio que escutamos, mas conduz-nos a entrar cada vez mais nele, mediante a experiência pessoal, e a repeti-lo com força e com convicção. Nós ouvimos o anúncio da palavra de Deus, mas só a entendemos quando a pomos em prática, quando a vivemos, quando a experimentamos. E a partir daí é que nós a podemos anunciar. Diz o Salmo 49, 48, no versículo 9. Como nos contaram, assim o vimos. Contar e ver. Ver com os olhos da fé. Ver experimentando. Santo Agostinho comenta esta frase do Salmo dizendo: ouve e olha. Não, olha e depois ouve. Mas ouve e olha. Primeiro ouve e depois olha. Ouve primeiro o que não vês, verás mais tarde o que ouvistes. E na carta aos Hebreus nós lemos: a fé é a garantia das coisas que se esperam, que estão anunciadas, e a certeza daquelas que não se veem. Crer, ter fé, é acreditar no Deus de Jesus Cristo. Acreditar em Deus implica confiança, abandono, adesão ao Senhor com todo o coração, mente, alma, forças. Acolhimento daquilo que Deus revelou no Antigo Testamento e na plenitude dos tempos em seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Acreditar é dar acolhimento, assentimento, obediência jubilosa à revelação divina. A Deus que se revela é devida a obediência da fé. A fé é, portanto, um caminho que exige uma obediência e uma confiança radicais. A obediência da fé não é uma obediência cega, mas é uma obediência dialogal. Consiste em escutar, responder, fazer o que foi proposto ou mandado, observar os mandamentos do Senhor, andar nos seus caminhos e experimentar como o Senhor é bom. No Antigo Testamento, a obediência da fé brota da aliança do
Senhor com o seu povo. Por isso, o motivo da obediência é essencialmente o amor e não apenas o temor. Obedecer a Deus significa amar a Deus. O primeiro e o mais específico fruto da obediência é a comunhão com Deus. É viver na fidelidade à aliança, observar os seus preceitos, seguir os seus caminhos. No Novo Testamento, obedecer significa escutar a palavra de Deus e guardá-la. A obediência é a atitude fundamental do cristão diante de Deus, que se lhe revela, que se lhe manifesta, que se lhe mostra no seu Filho Jesus Cristo. Um modelo de fé no Antigo Testamento é Abraão. Nele, a fé apresenta-se como um desafio: deixar o conhecido e partir para o desconhecido, iluminado pela luz de uma promessa, diante da qual Abraão não vacilou, não desconfiou, não duvidou, mas conservou-se forte na fé. Quando dizemos creio em Deus, nós dizemos como Abraão: eu confio em Ti, Senhor. Eu confio-me a Ti, ó Senhor. Não duvido. Dizer creio em Deus significa fundar sobre Ele a minha própria vida. Deixar que a Sua palavra a oriente todos os dias, nas escolhas concretas, sem medo de perder algo de mim mesmo. Crer é dar assentimento do coração aos enunciados da fé, aos 2 artigos que sintetizam a fé no credo. É confiar em Deus, apoiar-se nele, formar-se nele, ganhar solidez nele. Em Deus, a fragilidade humana adquire firmeza e solidez para caminhar na esperança. Crer é dizer amém a Deus, confiando na sua bondade, na sua misericórdia e na sua fidelidade, que são para sempre. Para sempre. Deus é fiel e permanece fiel às suas promessas e ao seu amor. Podemos romper a comunhão com Ele, mas Ele continua a amar-nos. Não retira um milímetro do amor que nos tem. Crer é confiar na misericórdia de Deus, que é infinita, sem medida. Por isso, dizer creio transforma a existência mediante o dom da fé. A fé torna-nos peregrinos na terra, inseridos no mundo e na história, mas a caminho da pátria celestial. Este é o horizonte da nossa vida. Nos tempos que vivemos, este horizonte da vida eterna para a qual o Senhor nos criou, para a qual Ele nos chama, está a desaparecer. Está a desaparecer. Mesmo muitos cristãos dizem: bem, se houver o céu, se houver a vida eterna, de mal ou menos. Se nós perdemos este horizonte da vida eterna, da nossa salvação, da comunhão definitiva com o Senhor, nós andamos à deriva. E a nossa vida, no fim, foi um vazio. Dizer creio em Deus impele-nos a sair de nós mesmos para descobrir e experimentar a certeza da presença de Deus na história, que traz a vida e a salvação e que nos abre ao futuro, à vida eterna. A fé, caríssimos irmãos e irmãs, é uma experiência de amor. O grande risco da fé consiste
consiste em acreditar no amor de Deus. Diz São João, na primeira carta, 4,16, nós conhecemos o amor que Deus nos tem, pois cremos nele. E o verbo conhecer aqui, em São João, não é um conhecimento teórico, noético, é ter experimentado. Nós acreditamos no amor que Deus nos tem. Não sei se cada um de nós o pode dizer e o diz. E o amor não é apenas um mandamento, mas é a resposta ao dom de Deus, à fé com que Deus veio ao nosso encontro. Quando nós encontramos o Senhor, já Ele nos encontrou primeiro. E veio ao nosso encontro para nos convidar à comunhão com Ele. Toda a vida cristã consiste em responder ao amor de Deus que em nosso Senhor Jesus Cristo veio ao nosso encontro. O sim da fé assinala o início de uma luminosa história de amizade com o Senhor, que enche e dá pleno sentido à nossa vida. Pela fé, entra-se na amizade com o Senhor. Pela caridade, cultiva-se esta amizade, amando a Deus e ao próximo. Enquanto dom e resposta, a fé faz-nos conhecer a verdade de Cristo, como amor encarnado e crucificado, e convida-nos a olhar o futuro com esperança. Mas a fé comporta um risco. A fé é risco porque nem sempre nós vemos a evidência desse amor de Deus. A fé é um risco porque comporta confiar, acreditar, caminhar, mesmo em situações e momentos de obscuridade. Quando nós não sentimos os passos de Deus na nossa vida e no mundo, mesmo quando não vemos, não somos capazes de ver os sinais da sua presença e do seu amor. Mas Ele está. Nós sabemos que, tal como o céu carregado de nuvens, negro escuro, por trás dele está o sol. Assim é na experiência da vida da fé, da peregrinação da fé na vida cristã. Por isso a fé comporta confiança, mesmo nesses momentos de obscuridade que estão presentes no caminho de santidade de muitos nossos irmãos e irmãs que nos precederam. Confiar em Deus é fazer fé nas suas promessas, como Abraão, que acreditou contra toda a esperança, contra toda a possibilidade humana, arriscou, e Deus não o desiludiu, nem o enganou, porque Deus é fiel às suas promessas. O seu amor é para sempre. A fé foi, desde os inícios do cristianismo, um risco. Um belo risco, como diz um escritor cristão, Clemente de Alexandria, que viveu no primeiro século da era cristã. No tempo de Clemente de Alexandria, no primeiro século, nessa época, ser cristão comportava o risco da marginalização social, da perseguição, do martírio. Ter fé em certos períodos da história e em certos lugares do mundo foi e continua a ser sinónimo de sofrimento. Sofrer privações, ameaças, ser perseguido e ser morto. No dia 16 de agosto passado, descobriram agora uma notícia no dia 29, anteontem, foi morto um taxista no Egito, cortaram-lhe a cabeça porque numa fila, numa manifestação, descobriram um crucifixo no seu carro, que ele era cristão. Fé é risco. Não foi só nos inícios da igreja. Continua
continua a ser também hoje. E também para nós até é um risco que vivemos assim, aparentemente, num tempo de paz. Depois da paz de Constantino, do Édito de Milão, em 313, os cristãos adquiriram um estatuto de liberdade e de paz. O cristão não tinha de esperar mais prisões, torturas e interrogatórios. Mas, diz Santo Hilário de Poitiers, que viveu entre o ano 300 e 386, diz que o inimigo só tinha mudado de roupa. E que, embora fosse menos cruento, nem por isso era menos perigoso. E vou dar-lhe voz às suas palavras. Diz este santo: combatemos contra um perseguidor insidioso, um inimigo que lisonja. Não fere as costas com um chicote, mas acaricia o ventre. Não confisca os bens, dando-nos assim a vida, mas enriquece-nos, dando-nos a morte. Não nos impede a verdadeira liberdade, aprisionando-nos, mas lança-nos para a escravidão, honrando-nos com o poder no seu palácio. Não bate, não nos bate nos flancos, mas toma posse do coração. Não nos abre a cabeça com a espada, mas assassina a alma com o ouro e o dinheiro. Caríssimos irmãos e irmãs, como são verdadeiras e atuais estas palavras de Santo Inácio de Poitiers. Hoje temos outros inimigos: o consumo, o bem-estar, o aborrecimento. Ainda há pouco tempo o Papa falou destes inimigos. A fé comporta um risco também no tempo da prosperidade, da paz e da liberdade religiosa, que é o risco da acomodação, das seguranças humanas, do aborrecimento, o risco da idolatria. Por isso a fé exige vigilância, luta interior contra as tendências dominantes que seduzem o coração humano, induzindo à idolatria. Por isso, a fé é uma luta, é um combate, é uma prova. A fé é uma luta. A prova da fé, de que falava São Paulo no texto que vos referi, torna-se luta da fé. Uma luta positiva, de uma ordem diferente das guerras e contendas humanas. Mas não deixa de ser, igualmente, uma luta dura e uma luta exigente. Esta luta de toda a vida cristã está relacionada com o batismo, porta da fé, comporta um caminho de conversão. Um caminho de conversão que dura toda a vida. Um caminho marcado por uma contínua tensão moral, que se pode comparar a uma luta, uma batalha, um combate. Na linguagem de São Paulo, trata-se de morrer continuamente para o pecado e de viver para Cristo. Por isso trata-se de uma conversão permanente. São Paulo, escrevendo aos cristãos de Roma, diz-lhe: despojemo-nos das obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Como quem vive em pleno dia, comportemo-nos honestamente, revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não vos entregueis às coisas da carne, satisfazendo os seus desejos. O cristão, no seu caminho de fé, encontra obstáculos
dentro e fora de si. Insídias, tentações que tem de enfrentar com as armas da fé, da esperança e da caridade, confiando em Cristo que venceu a morte e todos os poderes do mal. E com Cristo, e como Cristo, dizer não às tentações do diabo. Hoje abundam muitos ídolos falsos. Se nós, cristãos, quisermos ser fiéis ao Senhor, não devemos ter medo de ir contra a corrente. O cristão, disse o Papa Bento XVI, não deve ter medo de ir contra a corrente para viver a sua fé, resistindo à tentação de se conformar com este mundo, com esta mentalidade consumista, pagã, secularizada. A fé comporta, por isso, coragem. E manifesta-se também como coragem. O contrário da fé não é tanto o ateísmo, mas o medo, a cobardia e, sobretudo, a escravatura a que o medo sujeita o homem. Se, como diz o apóstolo São Paulo, a fé nasce da escuta e se manifesta no falar, nós acreditamos e por isso falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos há de ressuscitar com Jesus. Então a fé torna corajosos os crentes que ousam o Evangelho e o ousam não só nos espaços da igreja, mas ousam o Evangelho nos espaços da história, na vida e no mundo. Um aspecto da crise de fé no Ocidente, entre nós, consiste no facto de nós, os cristãos, sermos pouco corajosos, não usarmos o Evangelho, nos acomodarmos e nos calarmos frequentemente, de não sermos sérios, uso a palavra, na nossa vida cristã. Há tempos conheci um jovem que casou com uma jovem muçulmana com operação de culto. Teve um filho. Encontrei-o. Então, teu filho como está, tua esposa, tu vais batizar o teu filho na igreja, como vai ser? Ah, não, senhor bispo. Sabe, eu sou um cristão mais ou menos. Se eu for educado na religião da minha mulher, aquilo é mais sério. Entendeste isso, não? Há por aí assim, mais ou menos. A coragem da palavra funda-se na coragem da escuta. Na coragem de abrir-se à escuta da palavra de Deus, que liberta do servilismo, da vileza e do medo. É como a escuta da palavra de Deus e como o seu anúncio que a fé nos põe na vida de Cristo, nos converte a Cristo e ao seu caminho e nos guia até à coragem de viver e testemunhar, de perseverar na fé, de dar a vida. A palavra de Deus leva o crente a dar testemunho que o reino de Deus vivo é mais forte do que o reino do pecado e da morte. Que a palavra de Deus é mais forte que o silêncio da morte. Que o amor de Deus é mais forte do que a morte. Pela fé e na fé nós sabemos que nem a morte, nem a vida, nem as potestades, nem a altura, nem o abismo,
nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Como diz São Paulo aos Romanos 8, 38, 39. A renovação da Igreja realiza-se essencialmente através do testemunho prestado pela vida dos crentes, diz Bento XVI na Porta da Fé. De facto, os cristãos são chamados a fazer brilhar na própria vida, no mundo, a palavra de verdade que o Senhor Jesus nos deixou. A fé comporta, portanto, caríssimos irmãos e irmãs, um dinamismo na vida do crente, um dinamismo na nossa vida, um dinamismo de crescimento. Crescer na fé, fortalecer a fé, tornar a fé mais sólida, de modo que ela transpareça de forma mais luminosa na vida dos cristãos, na nossa vida, foi o que levou o Papa Bento XVI a proclamar o ano da fé. A fé cresce na medida em que se acredita, na medida em que se vive, na medida em que se dá, se testemunha, se anuncia o Evangelho. A fé cresce quando é vivida como experiência de amor recebido e é comunicada como experiência de graça e de alegria, como dom e experiência jubilosa do amor de Deus e da sua presença na nossa vida. Diz Santo Agostinho, os crentes fortificam-se acreditando. Só acreditando é que a fé cresce e se revigora. Não há outra possibilidade de adquirir certeza sobre a própria vida senão abandonar-se progressivamente nas mãos do amor que se experimenta cada vez maior, porque tem a sua origem em Deus. O ano da fé é um convite para uma autêntica e renovada conversão ao Senhor, diz o Santo Padre na Porta da Fé. E este caminho da fé entrelaça-se com o caminho da conversão. Diz São Paulo, Romanos 6,4, pelo batismo fomos sepultados com Cristo na morte, para que tal como Cristo foi ressuscitado de entre os mortos pela glória do Pai, também nós caminhemos numa vida nova. A vida nova consiste na progressiva conformação com Cristo e com o Evangelho, na purificação e transformação dos pensamentos, afetos, mentalidade, comportamento, ao longo de um itinerário que jamais completamente terminado nesta vida. A fé que atua pelo amor torna-se um novo critério de discernimento, de entendimento e de ação que muda toda a vida do homem. Diz o Papa Bento XVI na Porta da Fé. A conversão é uma condição prévia para o encontro com o Senhor, para uma experiência da fé, para a vivência do Evangelho na própria vida. A conversão é uma condição, consiste numa mudança no modo de orientar a própria existência. É uma mudança de rota, de caminho. No Antigo Testamento, a conversão é vista como uma mudança moral, pelo qual o homem renuncia à conduta anterior, voltando-se para Deus e para a sua vontade, abandonando os ídolos. No Novo Testamento, tanto João Batista como Jesus começam as suas pregações com a exortação à conversão, motivadas pela proximidade do reino de Deus. A maioria dos exegetas está convencida
que o verbo grego converter-se não tem aqui o sentido de arrepender-se ou de fazer penitência somente, mas de uma reviravolta interna, conversão de coração, que depois tem consequências para todos os campos da ação humana. Trata-se de uma conversão interna radical. A conversão na pregação dos apóstolos cede lugar à fé, que exprime tanto a aceitação da salvação pela inteligência, como a entrega total do homem a Cristo. A fé é decidir estar com o Senhor e viver com Ele, segui-lo, diz o Papa Bento XVI na Porta da Fé. A fé é estar com o Senhor, viver com Ele, segui-lo, adorá-lo. Existe uma unidade profunda entre o ato com que se crê e os conteúdos a que damos assentimento, entre os conteúdos da fé e o ato de entrega total a Deus. Converter-se em crer no Evangelho, aceitá-lo na própria vida como norma de conduta. Converter-se é passar das trevas à luz, da morte à vida, do serviço do pecado para o serviço da justiça. Converter-se é aceitar a obra salvífica de Nosso Senhor Jesus Cristo. A conversão dá-se no encontro pessoal com Cristo. A conversão brota de um encontro com Cristo e é essencialmente obra de Deus em nós. É dom da sua graça. A conversão brota do encontro com Cristo na palavra das Escrituras, ou encarnada na vida dos crentes, de crentes significativos, interpelantes. A conversão pode ser um ato preciso e decisivo da existência, ou então um processo contínuo, um reajustamento contínuo da existência aos ensinamentos de Jesus no Evangelho. Mesmo a conversão, como um ato num certo momento da vida, exige um caminho de transformação, de mudança, de um viver evangélico. E os grupos de ordenamento carismático devem ter isto em conta. Abrir caminho para o encontro com Cristo, daqueles que o buscam, daqueles que o procuram, e depois acompanhar as pessoas num processo de conversão, de adequação da sua vida ao Evangelho. Fazer com elas um caminho de catecumenado, de modo que as suas vidas se vão radicando cada vez mais em Cristo, de modo a viverem unidas a Ele, como os ramos à videira, e experimentarem a alegria de pertencer à Igreja, à comunidade dos discípulos de Jesus, daqueles que o confessam como seu Senhor, daqueles que compartilham com Ele a vida e a missão. Porque não seguimos o Senhor sozinhos, mas juntos, em comunidade, em igreja. É assim que o Senhor nos chama. Embora Deus se possa encontrar em qualquer parte, é na igreja, na comunidade dos seus discípulos, onde Ele nos dispensa a sua palavra, a graça e a vida no Espírito. É um risco ficar pela emotividade, pelo individualismo, pelo fechamento no próprio grupo. O movimento carismático católico é um movimento eclesial que leva ao encontro com Cristo e à vivência da fé e da vida cristã em comunidade, em igreja. Pensemos na conversão de São Paulo.
ao encontro com Cristo ressuscitado no caminho de Damasco, sucedeu-se um período de iluminação, de passagem da cegueira à luz, sobre a guia de Ananias. E depois, a necessidade de um encontro com a Igreja, com os apóstolos, com a Igreja-mãe de Jerusalém, para realizar a missão em sintonia com a Igreja de Jesus, fundada sobre os apóstolos. A vida cristã é uma realidade em contínuo crescimento, em contínua mudança, em contínua transformação, e muitas vezes sujeita aos ventos da história. Por isso, a nossa vida cristã tem de estar alicerçada em Cristo, rocha da nossa fé. O caminho cristão, tal como o caminho do povo bíblico, é marcado por avanços e recuos, por fidelidades e infidelidades, que rompem a comunhão e a aliança com o Senhor e que exigem um caminho de retorno mediante a conversão e a fé. Neste caminho, o Senhor respeita sempre a nossa liberdade de estar com Ele ou de sair de casa, como ao filho pródigo. Mas quando decidimos sair, romper a comunhão com Ele, Ele fica à nossa espera. O nosso lugar está vazio no seu coração. O caminho de fé, da fé e o caminho da conversão são um caminho de liberdade. Quer o caminho da fé, quer o caminho da conversão, são atos absolutamente livres de adesão ou de rejeição. A conversão é um ato absolutamente livre, tal como o acolhimento do dom da fé. A fé e a conversão, embora sejam obra de Deus em nós, não se realizam sem nós. A Deus que se revela e quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, é preciso dar o assentimento da fé. O reino de Deus, Jesus, o Evangelho, não se impõem, mas sempre se propõem. Nos diálogos bíblicos, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, sempre aparece aquela expressão no condicional. Se queres, ou outra com sentido semelhante. Nós lemos no decreto Ad Gentes do Concílio Vaticano II: a Igreja proíbe severamente que alguém seja obrigado a abraçar a fé, ou a ela seja aliado ou induzido por processos indiscretos. Da mesma maneira que reivindica com firmeza o direito de ninguém ser dela afastado por vexames e ameaças. E aqui também nós temos de nos ajudar a fazer a opção por Deus, pelo Evangelho, pela vida cristã, em liberdade. E concluo. O ano da fé que estamos a viver, e no qual decorre esta Assembleia, é um tempo oportuno. É uma graça que o Senhor nos concede para nos convertermos a Ele. Nenhum de nós está aqui por acaso. Através de uma forma ou de outra, através de mediações, o Senhor chamou-nos aqui. Trouxe-nos aqui para nos falar. Tem o seu projeto de amor, os seus caminhos, a sua pedagogia divina. O ano da fé é uma bela ocasião para descobrir o caminho da fé, para a fazer brilhar com evidência sempre maior a alegria e o renovado entusiasmo do encontro com Cristo. O ano da fé é um tempo de graça espiritual que o Senhor nos oferece, a fim de nós comemorarmos
o dom precioso da fé. E para termos consciência deste dom, para aprofundarmos, para renovar a nossa adesão a Jesus, o Evangelho, para nos convertermos verdadeiramente ao Deus de Jesus Cristo, deixando outros deuses. O Santo Padre convida-nos a repassar durante este ano a história da nossa fé, que faz ver o mistério insondável da santidade entrelaçada com o pecado. Enquanto a primeira, a fé, põe em evidência a grande contribuição que homens e mulheres prestaram para o crescimento e o progresso da humanidade com o testemunho da sua vida, o segundo deve provocar em nós uma sincera e contínua obra de conversão para experimentar a misericórdia do Pai que vem ao encontro de todos. Somos um povo de santos pecadores. Santidade e pecado coabitam em nós, na Igreja e no mundo. A conversão é, por isso, um caminho que dura toda a vida, tal como o caminho da fé. Por isso, precisamos nos empenhar tanto na fé como na conversão. Procuremos manter ao longo deste ano jubilar o olhar fixo sobre Jesus Cristo, como diz o autor da Carta aos Hebreus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nele encontra plena realização toda a ânsia e anélito do coração humano. Jesus nos chama e nos atrai. Caminhemos ao seu encontro, mediante a fé e a conversão. Que este ano da fé torne cada vez mais firme a nossa relação com Cristo Senhor, dado que só nele temos a certeza para olhar para o futuro e a garantia de um amor autêntico e profundo. Que este ano da fé e os seus apelos nos leve a adorar só o Senhor nosso Deus, porque Ele é o Deus vivo, o único capaz de encher a sede de vida, de felicidade e de amor que habita no nosso coração, porque só Ele é o Senhor, o único Salvador, e não há outro. Caríssimos irmãos e irmãs, despojemo-nos de outros deuses que poluem a nossa vida, que obscurecem a nossa fé, misturada para aí com superstições, com coisas para aí. Vocês sabem muito comigo. Despojemo-nos de outros deuses, de outras coisas que poluem a nossa vida, que obscurecem este horizonte de esperança que o Senhor nos dá pela fé. Convertemo-nos a Ele, busquemo-lo, adoremos e sigamos o Deus vivo, que veio até nós, se mostrou na nossa natureza humana em nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou não com belas palavras, mas dando a vida por nós, que continua a amar-nos e nos chama à comunhão com Ele. Que assim seja.